tudo certo? Então nesse vídeo eu vou estar explicando como que funciona o Project Boilerplate versão web, né? Essencialmente ele é um projeto Next.js. Se você não sabe o que é Next, é só você dar uma olhada aqui, nextjs.org. É um framework React, basicamente, né? Só que ele tem algumas otimizações para SEO, né? Para tráfego orgânico, essas coisas assim. Em termos de estrutura, você tem aqui os componentes, como o componente React, ele tem algumas diferençazinhas, né? Por exemplo, eles são. Você usa muito Export Default aqui no React, acaba não usando muito e tal. E todo o roteamento ele é por convenção. Tipo assim, exceto a pasta API, que é uma API interna do Next, que você pode usar, no caso a gente nem vai usar. Mas, por exemplo, esse auth, ele cria uma rota auth no, no Next, né? Deixa eu rodar o servidor primeiro. Você vem aqui, Yarn Dev, tá? Na verdade, desculpa, é um Docker Compose Up. Isso aqui é um container. Você vai fazer um container, aí dentro do container ele vai rodar o Yarn Dev. Então, assim, é o único projeto que, na verdade, é um dos projetos que tem o Docker. O único que não tem é o Mobile, tá? Que é de outro vídeo que eu acabei cobrindo. Não vou falar do Mobile aqui, não. Mas, enfim, rodei o container do web. Ele está atualizando as dependências aqui, você está vendo aqui. Um pré-requisito para você conseguir rodar o site também, a API está funcionando, né? Senão vai dar um monte de erro. Você vem aqui no projeto da API, dá um Docker Compose Up, ele vai rodar aqui. Aí você vai aqui no seu browser, vamos colocar aqui, eu acho que é porta 3000, se eu não me engano. Isso. Essa aqui é a landing page, muito básica, sabe? Você vê que o texto está totalmente aquele texto Lorem Ipsum, né? Aquele texto boilerplate mesmo. Eu já fiz algumas coisas aqui, por exemplo, ele tem termos de uso. Esse termo de uso aqui eu revisei, fiz um monte, dei uma olhada. Enfim, a política de privacidade, essa parte chata de todo aplicativo tá tudo aqui já. Deixa eu ver mais o que. Tem muita coisa não funcional nessa landing page, tá? Por exemplo, eu acho que isso daqui não tá funcional ainda. Acho não, isso daqui não tá funcional ainda. Enfim, aí se você quiser registrar, tem aqui a página de registro. Lembrando que esse lagzinho que dá aqui no Next, quando você muda de uma página para outra, é porque ele está renderizando estaticamente em dev. Mas quando é produção, ele compila isso e fica super rápido, tá? Então não se preocupa não. Aqui, por exemplo, você tem um formulário de registro simples, enfim, nada complicado. Aqui vamos tentar fazer o login. Consegui, fez o login, entrou na minha página principal ali, no dashboard. Enfim, a gente vai estar mexendo nisso. Por enquanto eu estou fazendo aí no dashboard, eu nem linkei com aquilo ali, mas esse dashboard é o que a gente tem já, tá? Ele é um pouco mais bonito do que esse daqui, eu estou acertando algumas coisas na fonte, enfim, eu gosto de falar, eu estou reactificando esse dashboard, porque ele foi feito em HTML e CSS, né? Então eu estou dividindo, fazendo os slices de todos os componentes, deixando tudo legal aqui. Mas provavelmente a gente nem vai usar para alguns projetos, né? Eu só gosto de deixar um dashboard porque tem muito projeto que usa. E deixa eu cancelar minha sessão aqui, deslogar. E no mais é isso. Isso aqui é pra parte. Você vê que ele é responsivo, né? Tudo direitinho e tal. Deixa eu ver aqui. Vou tentar explicar. Componentes, você tem aqui os componentes relacionados às páginas. Tem que ter organizado dessa forma, né? Componentes relacionados ao tema. Tipo, botão customizado do tema específico, alerta customizado do tema, enfim, do formulário aqui e tal. Você tem as pages, então são componentes só específicos de uma determinada página, fico aqui nesse pages, tá? Por exemplo, do dashboard, aqui da landing page. E esse HOC significa Higher Order Component, é o componente de alta ordem, traduzindo, né? Mas, enfim, um componente que eu faço é um componente que recebe um outro componente, resumindo, é isso. É como se fosse um middleware, né, a função dele. Por exemplo, aqui no change, deixa eu ver aqui, change password. O change password é uma rota que, para você trocar um password, você tem que estar já logado, né? Porque como é que você vai trocar no caso desse sistema aqui, né? Você precisa estar logado para trocar seu password. Aí o que eu faço?
eu faço um wrapping dessa rota, desse change password screen que está definido aqui, né, que é essa tela, e faço um wrapping com with alt. With alt, aí ele vai verificar se o usuário está logado ou não. Tá? Aí nesse componente você vai ver aqui que ele está acessando o meu estado global, o alt do meu user reducer. Se você der uma olhada aqui, user reducer, você vai ver que ele tem uma propriedade chamada alt. E nesse alt ele tem o access token. Se você ver aqui no TypeScript, o alt ele vai receber um access token ou um refresh token. Geralmente um access token, tá? Na verdade os dois que ele recebe, desculpa. Mas enfim, aí ele verifica aqui se o cara está logado ou não, e se não tiver ele desloga e manda ele para logar. Enfim. Mesma lógica do módulo, se você viu o vídeo do módulo, é bem parecido isso aqui, tá? Essa pasta constante são constantes de variáveis de ambiente, né, como todos os projetos nossos têm, né? Ele puxa os dados aqui do .env, ele não pega diretamente por causa do typing, né? Porque com TypeScript eu posso fazer isso. Posso pegar as variáveis de uma forma muito mais fácil, né? Mais developer friendly, digamos assim, né? Esse interceptor tem também no projeto módulo, eu intercepto a rota, por exemplo, quando você faz uma request para o servidor, eu intercepto aquilo para manipular melhor as mensagens de erro. Então, se tipo, a API ela mandar uma mensagem de erro, em vez de quebrar toda a sua aplicação, eu dou um peraí, deixa eu ver o que eu vou fazer. Aí, por exemplo, se o servidor voltar um unauthorized ou um forbidden, alguma coisa assim, ele vai tipo mandar uma mensagem de erro, mostrar um alerta, alguma coisa do tipo, tá? A mesma lógica do módulo. Você vê que é bem parecido o arquivo, na verdade eu só copiei, colei e adaptei. Tema é um objeto que, né, como o próprio nome já diz, ele armazena variáveis de tema. Deixa eu ver mais aqui. Docker, aí são coisas que você não precisa se preocupar muito, são os Docker files de development e production que estão aqui, tá? Eu uso isso muito durante o deployment, provavelmente você nem vai encostar nisso. Languages é uma pasta que na verdade não era para estar aqui, uma pasta completamente inútil, vou até deletar. Na verdade nossos arquivos de tradução eles estão no projeto Shared, que você provavelmente deve ter clonado a esse ponto, né? Tá aqui. Você vê que lá no GitHub tem esse projeto Shared, as translations elas ficam aqui, tá? Então sempre que você for puxar alguma tradução, por exemplo, ts.translate, vamos ver alguma coisa. Por exemplo, aqui está puxando a tradução global, o global vem daqui. Global.ops vem desse daqui, ó, dessa chave aqui. Você vai ver que esse ts.translate ele vem do pacote, do translation helper. Aqui que ele está puxando a tradução do pacote, ó. Ele está vendo aqui, ó, Project Boilerplate, que é esse projeto aqui. São as dependências compartilhadas, tá? Deixa eu ver mais aqui. Isso aqui é para validação de front-end, uma validação básica para ver se os campos estão preenchidos ou não. Por exemplo, se você for aqui no register, vamos colocar aqui, tentar registrar alguma coisa e não digitar nada, se colocar register, ops, isso aqui eu tenho que acertar esse erro de CSS aqui. Mas enfim, ele vai reclamar que o nome, password confirmation, e-mail estão vazios, blá blá blá. Então é o que esse script faz, né? É uma validação bem básica do front, né? É claro que eu tenho validação no back-end. Isso aqui é para só poupar a API de uma request inútil, né? Tipo uma request vazia. Ok, aqui passa o nome de módulos, vou passar isso aqui. Aqui são as páginas, tá? Do Next. Seria interessante você dar uma olhada num crash course de Next para você entender como que funciona essa divisão de páginas. Basicamente você tem aqui, por exemplo, auth, ele vai criar uma rota lá no front chamada /auth. Quer ver? Ó, /auth. Foi criado por essa pasta auth. E register, ele vai criar /auth/register. Aí ele vira essa página aqui. Lembrando que o index ele corresponde à rota /auth apenas, né? A rota /auth. Então essa parte aqui vai ser essa parte basicamente a login screen, entendeu? Então se eu tirar aqui você vai ver que vai para o login. O forgot password, então se você quiser acessar é o /forgot password,
vai para lá, tá bom? E o change password, mesma lógica ali. O dashboard chega a mesma lógica, o slash dashboard, ele vai pro... Sempre lembrar que o index, ele não é, tipo, você não adiciona nada, você só coloca a rota base ali e ele vai. Aqui no caso é protegido, eu estou deslogado. Você viu o que ele fez? Ele tentou acessar o dashboard e o with alt, aquele componente de alta ordem, o high order component, ele me jogou de volta para autenticação. O que está pedindo para eu salvar aqui, cara? Nossa, não quero salvar isso não. What? Algumas coisas aqui no meu... Enfim, depois eu vejo isso. Tá, então esse é o roteamento. Esse é o entry point da aplicação, que é o underscore app, tá? Aqui você adiciona, por exemplo, alguns checks. Você pode jogar esse evento aqui, route change start, para fazer como se fosse um event listener ali na transição de rotas, para você executar alguma ação. Aqui ele, por exemplo, ele está verificando se o usuário está logado, enfim, e joga pro main, blá blá blá. Por exemplo, aqui ele, quando starta a aplicação, ele puxa o usuário do state e verifica se ele tem um access token. Se ele tem um access token, ele despacha uma ação para storage, desculpa, para fazer um refresh das informações. Tipo, então você entra na aplicação, você tem as suas informações recarregadas da API. Resumidamente é isso. Ele roda essa rota aqui, ó, users/self, entendeu? Ele te dá os dados mais atualizados do usuário. Esse document é um arquivo de extensão, é uma extensão do arquivo do seu documento, index ali do seu projeto, sabe? Você tem como adicionar, enfim, adicionar scripts para carregar ali na sua página, se você quiser. Por exemplo, quando você adiciona alguma coisa na head aqui dentro desse document, vai ser carregado em todos os documentos, né? Agora, se você adicionar na head só dentro de, por exemplo, vamos colocar aqui dentro do dashboard, ó, isso daqui, por exemplo, né, isso aqui só está carregando dentro do dashboard, porque o head foi utilizado só aqui dentro. Agora, quando você joga no document, ele vai ser carregado em todas as páginas. Então, geralmente eu uso isso para carregar alguma fonte global, alguma coisa que é utilizada em todas as páginas, tá? Aqui eu uso para editar a classe body do componente body, então, e, enfim. Deixa eu ver mais aqui. Esse index é a landing page, né? Basicamente a landing page, aqui você vê os componentes. Eu dividi um pouco ainda, não dividi tanto, não. Você vê que tem muita coisa crua aqui, que eu vou ter que refatorar e tal. É um projeto em andamento, né? O Project Boilerplate. Muita coisa disso aqui não vai ser nem usada pela gente, então não tem muita importância. Esse main é meio aquela tela principal ali que eu estava desenvolvendo, ainda está em andamento, né? Deixa eu ver mais o que. Public é uma pasta com arquivos estáticos, né? Por exemplo, desculpa, quando você precisa pegar algum arquivo, vamos colocar aqui no... Deixa eu ver aqui se eu acho algum exemplo para vocês. Aqui, ó, ele está carregando esse script no main.js. Eu jogo um slash landing, que significa, olha na pasta public, quer ver? Olha no folder landing e olha no folder JS e carrega o arquivo main.js, que é esse arquivo aqui. Então você usa esse public para carregar arquivos estaticamente, resumindo isso, tá? Deixa eu tirar isso aqui para tirar essa modificação. Tá. Store é igual na explicação que eu dei para o módulo, não vou ficar repetindo muita coisa, depois se você quiser dar uma olhada lá naquele outro vídeo. Mas você tem todo o sistema do Redux, né? Você tem as actions aqui do Redux, aqui alguns mid-edges, isso aqui é só um mid-edge exemplo, né? E os reducers estão aqui, beleza? E aqui está a sua configuração da storage, nossa, tem um problema em falar desse negócio, da sua store. Você vê que é um pouco, na verdade é bem mais complicado, eu gastei muitas horas para configurar isso daqui. Por quê? Porque no Next você tem o server side dessa store. Isso é um pouco mais complicado por causa dessa persistência de dados aqui, né?
Então uma coisa que eu estou pensando em refatorar no futuro é tirar esse Redux Persist e carregar os reducers, né? Reidratar esses reducers quando a aplicação starta. Tipo, salvar eles no local storage e de alguma forma só reidratar e recarregar esses dados em vez de usar esse Redux Persist que está dando uma dor de cabeça do caramba esse daqui. Tá? Mas está funcionando. Resumindo. Styles é uma pasta que tem uns arquivos de estilo. Eu usei parte Styled Components para esse projeto e tem muito SAS, o SAS também, né? Que você vê que tem o SAS, ele tem o Bootstrap pré-carregado aqui. Ele usa o Bootstrap como base, né? O React Bootstrap e o Bootstrap. O React Bootstrap basicamente é o Bootstrap dentro de componentes React. Ele usa o Bootstrap 4.6 aqui. Tentei usar o 5, mas não tem o React Bootstrap pro Bootstrap 5, então tive que usar o Bootstrap 4.6 mesmo. Mas deixa eu só tomar um pouco d'água aqui, peraí. Tá, voltando aqui. Tava explicando sobre o Bootstrap, né? Então a gente tem aqui nessa pasta de estilos, dividido por uma subpasta aqui de componentes. Então você tem os estilos específicos de alguns componentes apenas. E você tem alguns estilos específicos de algumas páginas, por exemplo, aqui nesse Alt Styles, né? Você vê aqui que ele tem essa estrutura de 2 underscores na hora de exportar, né? Você vê como ele é usado aqui no componente dessa forma, tá? Eu estou pensando em refatorar futuramente, tirar os Styled Components e deixar só o SAS, porque esse projeto ele faz muito uso de SAS e, enfim, usar os dois fica meio confuso. Ele faz muito uso do SAS por causa dos templates que eu injetei nele aqui, que é o template da landing e o template do dashboard, que são dois templates open source que eu acabei injetando, né, para não ter o trabalho de fazer aquela landing. Custom basicamente são os arquivos de customização que eu uso para às vezes customizar o Bootstrap, sabe? Aqui essas variables eu faço um override das variáveis do Bootstrap aqui, coloco uma fonte que eu curta mais aqui. Esse form, por exemplo, ele vai customizar o form do Bootstrap. Então você tem como entender esse projeto web da seguinte forma, em termos de estilo, né? Ele tem como base um Bootstrap e no topo do Bootstrap você tem algumas customizações, né? E os arquivos específicos da landing page e do dashboard, tá? É assim que funciona. Essa pasta types você tem ali os arquivos de TypeScript, né? De interface geralmente, ou alguns tipos específicos também. Em .env nossos arquivos de configuração, todo projeto nosso tem isso aqui. Lembrando que o arquivo .env do next, você tem que começar com next, underscore, public, underscore e depois vai. Então se você não seguir essa convenção, ele não funciona. A mesma coisa para o arquivo mobile, para o projeto mobile, ele tem uma convenção. Não é next, mas é o react underscore app, alguma coisa assim, tá? Você tem que lembrar. Se você não seguir essa convenção, não funciona, é variável. Esse ESLint é o nosso arquivo de linting. Aqui são as regras do que tem, de como que vai ser lintado ali o nosso projeto para seguir um padrão de código. E enfim, o resto é só coisa de configuração da Babel, enfim, Babel, acho que se pronuncia isso, sei lá. Aqui uma configuração para fazer funcionar o Styled Components com server-side rendering e tal. Aqui alguns arquivos do Docker para que é o container do front-end, né? E no mais é isso. Tem esse Tailwind aqui, config.js, que é coisa antiga. Vou deletar essa porcaria. Porque eu tentei usar o Tailwind logo de início, só que ele é bem baixo nível em termos de framework, né? Você tem que construir os componentes do zero, é um negócio que dá muito trabalho. Falar, vou de Bootstrap mesmo, dane-se. Não vou perder muito tempo com o Tailwind, não. Mas eu achei bem legal, é bem legal. E no mais é isso. Qualquer dúvida aí, entre em contato, beleza, pessoal? Falou.